Olá, se você ficar um mês ou 2 meses sem receber o seu salário, sem ter as entradas de recursos que normalmente você tem, você conseguiria tranquilamente passar esse tempo? Você conseguiria honrar os seus compromissos, honrar as suas contas, aquilo que já estava previsto? Meu nome é Eduardo Isaac e eu sempre estou por aqui compartilhando informações sobre bem-estar, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, práticas integrativas, e hoje eu quero conversar com você sobre esse tema de consciência financeira. Eu acredito que é muito importante nós pensarmos, nós estudarmos, nós entrarmos nesse tema. O dinheiro é um recurso importante, uma energia que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso cuidado, do nosso bem-estar, do nosso desenvolvimento, de cuidar de nós e da nossa família também. Então, o dinheiro é sim uma área que nós devemos olhar de uma forma construtiva e nos relacionar com ele cada vez com melhores hábitos. E agora, em tempo de coronavírus, eu fico muito preocupado, e foi isso que me motivou a estar gravando esse vídeo aqui, com as pessoas não tendo essa preparação sobre consciência financeira, chegam num momento, numa situação como estamos vivendo agora, nessa crise, por causa do coronavírus e outros fatores, e se veem perdidas, se veem muito angustiadas, porque a sua fonte de renda está sendo ameaçada. Nós estamos vendo várias empresas demitindo funcionários ou cortando seus salários, e empresários que estão tendo que fechar, né, suspender as suas atividades por um tempo que a gente não sabe até quando, e alguns que podem permanecer abertos, tendo seu movimento reduzido drasticamente. Por que que isso afeta ainda mais e me motiva ainda mais de estar conversando sobre o assunto aqui com vocês? Porque nós não temos uma cultura de estudar sobre finanças, de nos preparar, né? E aí chega nessa crise, que pode ser uma crise que é compartilhada, né, por um grande número de pessoas, pela sociedade, ou por uma crise pessoal oriunda de imprevistos, acidentes, coisas que acontecem e nós não estamos preparados para isso, né? Nós estamos vivendo muito mês a mês, né? Eu conheço muitas pessoas e semana passada para cá eu venho conversando com vários amigos e fazendo essa pergunta de trazer consciência. Se você ficasse um mês, 2 meses sem ter receita, você consegue segurar as pontas, né? Eu quero dar algumas dicas e chamar a atenção nossa, né, para mim também, sobre esse assunto. Primeiro, estude esse tema. Consciência financeira, ou conhecido como inteligência financeira também, é uma competência que, como fala de uma área que permeia tanto, que está presente tanto em nossa vida, deveria ser um assunto, na minha opinião, que nós estudamos desde a juventude. Nós nos familiarizamos e desde cedo nós devíamos aprender bons hábitos ligados ao dinheiro, a relação que nós temos com consumo, com gastos, com organização, com planejamento, com investimentos, com formas criativas de lidar com isso. Como nós não temos isso, pelo menos na grande maioria, talvez tenha algumas escolas que trabalham esse tema, mas acredito que a grande maioria não trabalha, nós chegamos nesse cenário onde acontece alguma situação e as pessoas se veem desprovidas ou despreparadas para isso. A primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: se é um assunto tão importante e presente, que nós possamos investir um pouco em estudar. Atualmente nós temos tanto conteúdo disponível no YouTube, na internet, que você consegue acessar boas aulas, bons livros, você consegue gratuitamente acesso à informação de qualidade. Então, estude sobre a área financeira, sobre hábitos, sobre organização, eu já quero dar uma dica aqui para vocês. Eu li um livro bacana que trouxe muitas reflexões para mim nessa área. Claro que nós temos muitos outros, mas eu
tive contato com esse livro já há muito tempo, as pessoas recomendando que eu lesse esse livro e finalmente agora em janeiro eu tive a oportunidade de lê-lo e realmente é uma leitura rápida, é uma leitura que traz muitos insights. Então a primeira dica de estudo é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Gostei muito, me trouxe muitos insights e eu estou buscando agora outras obras para desenvolvimento pessoal e também para essa consciência financeira. Estudo é a primeira dica, primeira reflexão que eu quero deixar para você aqui. E depois do estudo, a segunda dica que eu quero dar para você é o seguinte: comece na prática a construir uma reserva de emergência. Eu tenho vários amigos que, quando a gente vai conversar sobre isso, eles me dizem que estão estudando opções de investimentos, estão pensando em investir em bolsa de valores. E aí eu faço essa pergunta. Primeiro, você já tem uma reserva de emergência? E a maioria diz, não tenho. É porque sobrou um dinheirinho ali e tal, e eu quero agora investir. Eu acho que o investimento é um passo posterior. Primeiro, você poderia construir uma reserva de emergência. Como que você pode organizar isso? Você vai se planejando, né? E vai direcionando como se fosse uma conta mesmo que você tem que pagar. Você direciona um certo montante que você consiga organizar para a composição de uma reserva de emergência. Se você tem uma estabilidade, por exemplo, você é concursado, eu recomendo uma reserva de emergência de uns 3 meses. Vamos colocar que a sua despesa mensal seja R$3.000. A título de exemplo, só para a gente fazer uma conta rápida aqui. Se a sua despesa mensal é R$3.000, 3 meses seria R$9.000. Seria o seu objetivo de composição de uma reserva de emergência. Se você não tem essa estabilidade de um serviço público, por exemplo, aí eu já recomendo 6 meses. De 3.000 seria 6 vezes 18.000. Então, você constituindo essa reserva de emergência, você consegue ali ter uma tranquilidade, ter uma segurança frente a esse dinamismo, essa impermanência que é a vida. Agora, se você coloca esse dinheiro num local onde você não consegue resgatar de maneira fácil e rápida, aí eu acho que já não é uma reserva de emergência, porque você pode acontecer um problema de saúde e você precisar disso hoje, ou precisar disso amanhã, né? Essa semana. A ideia da reserva de emergência é que ela esteja alocada em algum local, uma carteira, um fundo, uma poupança, algo que possa ser altamente líquido. Ou seja, se você precisar desse dinheiro rapidamente, você consegue fazer esse resgate, acessar esse dinheiro de uma maneira rápida. Só um ponto de atenção que nós temos que ter com isso nós temos que ter atenção para que aquele dinheiro que nós guardamos não seja corroído pela inflação. Então, se você encontrar algum tipo de produto, algum tipo de possibilidade onde deixe o seu dinheiro lá e ele tenha um rendimento, tenha segurança e também tenha liquidez, mesmo que o rendimento seja muito baixo, isso pode ser um recurso para que você se proteja quanto a a questão da inflação e corroendo aquela reserva de emergência que você tem, porque R$9.000 hoje, R$18.000 hoje, não compra as mesmas coisas do que daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o cartão de crédito Nubank. E ele tem uma função de conta corrente também, uma conta digital, onde eu não pago taxa nenhuma, não pago tarifa de manutenção, não pago nada. E por deixar o meu dinheiro lá, ele tem um rendimento que é 100% do CDI. Tá, pode ser baixo nesse momento, mas já tem uma certa rentabilidade e é como uma conta mesmo, eu pago contas, eu transfiro, eu consigo ter acesso a esse dinheiro rapidamente. Eu vi, por exemplo, quem trabalha com PagSeguro, que eles implementaram também essa mesma funcionalidade lá,
né? Então, se você trabalha com PagSeguro, agora está habilitado também isso, né? Eu consultei ontem, inclusive eu trabalho com PagSeguro também e já estava ativo essa opção. Aquilo que fica lá tem um rendimento 100% CDI. Mas eu estou gostando muito do Nubank, já trabalho com ele há certo tempo, né? É uma boa opção. E estou falando isso não porque eu estou necessariamente recomendando isso para vocês, mas só a título de exemplo mesmo. Estude, compare e veja para a sua realidade o que vai ser mais interessante. Então, reserva de emergência, 3 a 6 meses. Se você tiver 3 a 6 meses, no caso de autônomos, contratos que não têm aquela segurança, você vai ter uma condição de ter uma tranquilidade, reagir melhor, até de pensar melhor nessas situações de crise pessoal ou uma crise mais ampla como a que nós estamos vivendo agora e poder achar situações aí, ou para segurar as pontas um pouquinho ou para pensar e procurar uma outra forma de você obter os seus rendimentos. Então, fazer a reserva de emergência, ela é muito importante. No entanto, tem um item que talvez venha até antes da reserva de emergência, que é sobre as dívidas. Você pensa, você não tem nada agora e de repente você começa a ter algum rendimento extra e junta ali uma grana. E aí você pensa, nossa, que legal, eu vou fazer investimentos? Não, calma, reserva de emergência. Sempre isso é um tema bacana. Reserva de emergência. Só que se você tem dívidas, se você tem empréstimos, se você tem financiamentos, uma coisa que você tem que pensar é, será que não é interessante que eu faça antecipação, que eu faça quitação de algumas dessas parcelas? Por exemplo, eu tenho um financiamento que eu pago uma parcela de R$ 515 por mês. E esse financiamento falta lá 40 e poucos meses e eu fiz uma consulta para saber se eu quitasse a última parcela, quanto que eu pagaria? De 515 eu pagaria R$ 280. Portanto, dependendo do cenário, é interessante sim você ir antecipando parcelas de dívidas que você tenha, porque dependendo dos juros vai compensar bastante você fazer isso. Agora, tem uma questão aí no meio do caminho. Tá, Eduardo, você está dizendo que é melhor eu quitar dívidas antes de fazer a minha reserva de emergência? Depende. Eu chamo um fator entre esses dois caminhos de reserva semente. O que seria essa reserva semente? Você ter uma reserva de um mês, pelo menos 1 a 2 meses. Se o seu custo mensal é 3 mil, você faz uma reserva semente de 3 mil. Ou, se possível, de um pouco mais, de 2 meses. Essa reserva semente, tudo bem, você tem vários empréstimos, você tem dívidas ali que você poderia antecipar, né? Então, vou fazer a minha reserva semente primeiro, porque em qualquer eventualidade você tem esse dinheiro para girar. Depois que eu faço a reserva semente de 1 mês ou de 2 meses, você vai olhar para as dívidas que você pode antecipar. Gente, quando eu falo de dívidas, eu estou falando assim, eu tenho um financiamento, eu tenho algum empréstimo que está em dia, né? E aí você antecipar essas parcelas, essas prestações. Porque se você tem, por exemplo, esses itens, né? Pré-financiamento e principalmente cartão de crédito, limite no seu do banco, limite, cheque especial, aí não, isso é prioridade zero, porque o juro ele é muito agressivo, muito agressivo. Então nesse caso não, aí isso é um incêndio, né? Você está pensando, nossa, deixa eu ver onde que eu vou passear primeiro, onde que praia que eu vou visitar enquanto sua casa está pegando fogo, né? Então apagar um incêndio, analisar primeiro essa questão, mas não tendo essas dívidas, né, emergenciais assim, você pode olhar para isso. Olha para as antecipações depois que você faz essa reserva semente de 1 a 2 meses. Você antecipou aquilo que poderia ser antecipado, que é interessante ser antecipado. Depois você faz o quê? Amplia essa reserva semente até que ela chegue na reserva de emergência, que já é aquela de 6 meses. Depois disso, Eduardo, consegui, me programei, estudei, foi difícil, mas eu consegui. Beleza.
Aí sim você vai pensar em outros investimentos, vai estudar qual que é o seu perfil de investidor, vai estudar esses produtos que estão disponíveis no mercado e vai começar a investir e depois, com mais capacitação e experiência, melhorar os investimentos que você tenha. Perceba então que há várias dicas importantes para você refletir. Aí você pode pensar hoje no seu cenário atual que isso seja palpável ou talvez para alguns, nossa, Eduardo, eu não consigo. Como que eu vou fazer essa reserva e isso agora? Pessoal, se a gente não começar agora, a gente vai começar quando? A gente vai esperar a próxima crise, o próximo acidente, o próximo imprevisto, né, para a gente começar? Então a gente pode começar hoje fazendo o que é possível. E hoje, o que está mais ao nosso alcance? Vamos começar a estudar sobre isso. Vamos nos conscientizar sobre isso. Vamos buscar ter melhores hábitos, né, com relação ao dinheiro. Se você tem crenças limitantes, se você tem alguma dificuldade de se relacionar com isso, talvez seja importante também procurar algumas terapias, algumas práticas integrativas, inclusive, podem ajudar bastante nisso também, para você, digamos, se liberar dessas crenças limitantes, porque isso também influencia a sua relação com o dinheiro. Talvez se hoje, se você não conseguiu fazer nenhum tipo de reserva, construir sobre isso, talvez você tenha várias memórias, conscientes ou não, dentro de você, relacionadas à sua infância, à sua adolescência, que te confundem na hora da relação com o dinheiro. Por exemplo, coisas que eu já escutei demais. Dinheiro não nasce em árvore. Mas dinheiro não é capim. Mas a gente que é pobre nunca vai ter dinheiro. A gente tem que trabalhar demais para ter alguma coisa, para ter o básico na vida. E a gente vai assimilando essas falas dentro do nosso modelo mental. Eu quero falar sobre isso em outro momento, um pouco mais assim, mais detalhadamente, que é um assunto muito importante, assim, eu considero, né? E talvez isso esteja travando, esteja bloqueando o seu desenvolvimento financeiro. Primeiro, busque estudar, busque se capacitar e faça uma análise, né, na sua relação com o dinheiro. Será que não tem crenças que estão te bloqueando relacionadas a isso? Aqui no nosso instituto, nós temos vários profissionais, vários terapeutas, por exemplo, de barras de Access e de Theta Healing, que fazem um trabalho muito bacana que pode ajudar você se você identificar que tem dificuldade de lidar com o dinheiro, que tem essas crenças, essas limitações, esses bloqueios. Ou talvez, mesmo que você não tenha consciência, você está notando que a sua vida não desenvolve, não vai para frente, muito travada. Sempre que você consegue um dinheiro, acontece um imprevisto, ele vai embora. Busque se cuidar. Veja o que é isso. Busque um profissional que trabalhe com isso para estar te ajudando. E quais são as dicas de hoje? Estudo, antecipação das nossas prestações que podem ser antecipadas, que nós vamos ter vantagem sobre isso, né? E seguido, fazer uma reserva semente. Antes disso, na verdade, né? Então, estudo, reserva semente, antecipação do que pode ser antecipado e depois ampliar para compor essa reserva de emergência. Só depois nós vamos pensar em investimentos, nós vamos pensar em melhorar esses investimentos. Claro, tudo isso considerando já que você não tem aquelas dívidas mais emergenciais, que é cartão de crédito atrasado, que são prestações atrasadas, que limite cheque especial. Pense sobre isso. Divulgue essa cultura de estudarmos, de cuidarmos, de olharmos para as nossas finanças e de nos prepararmos, porque eu fico muito preocupado com o percentual de pessoas que não se preparam, que estão endividadas, que não têm reservas, porque nessa situação de crise, com certeza, elas vão ser muito afetadas. Então, pense sobre isso, espero ter colaborado contigo e eu desejo para você muita paz, muito desenvolvimento em todas as áreas da sua vida e que você consiga atingir os seus mais elevados sonhos. Eu sou Eduardo Isaac, eu sou instrutor e terapeuta no Instituto IPS. Muita gratidão por você ter me ouvido até aqui e até breve.